Vou tentar não cansar vocês. A gente já sempre acumula um atraso, né? Vai ficando mais para trás. Mas eu quero pegar um pouco a deixa do comecinho da palestra, né? No comecinho a gente apresentou alguns jogos matemáticos e falou um pouco de jogos. E a minha proposta hoje era justamente trazer um joguinho especial, que é o Jogo da Vida de Conway. Mas antes eu quero falar um pouco sobre jogos. A gente viu vários tipos de jogos aqui, né? Tem jogo de tabuleiro, jogo quebra-cabeça. Jogos podem precisar de mais de um jogador, pode ter jogos de 4 jogadores, de 2 jogadores, de um jogador só, ou até de nenhum jogador, como a gente vai ver. E fica a pergunta, o que é um jogo? Qual é a definição de um jogo? É uma coisa meio difícil, né? É uma coisa óbvia que a gente sabe quando a gente vê que alguma coisa é um jogo, mas a gente não sabe bem, é meio difícil você pensar o que é um jogo. E aí, gente, vamos me dar umas ideias aí. O que é que uma coisa precisa ter ou ser para poder a gente chamar de jogo? Divertido. Divertido, primeira coisa. Tem gente que acha xadrez um saco, né? Tem gente que acha jogo resolvido chato, por exemplo, o jogo da velha. O jogo da velha é um jogo que, se os dois que estiverem jogando souberem bem como estão jogando, sempre vai dar empate, né? Isso pode ser um jogo meio chato depois de algum tempo, né? Mas diversão é um propósito importante do jogo. Pelo menos o propósito de um jogo pode ser que seja ser divertido. Mas tudo que é divertido é um jogo? Não, nem tudo, né? O que é que precisa mais para ser um jogo? Participantes? Eu ia dizer, mas você acabou de dizer que... A gente vai ver que nem isso também é obrigatório. Regras, isso aí. Primeira coisa importante, um jogo normalmente ele tem regras definidas. As regras elas podem ser explícitas ou implícitas. Por exemplo, você pode brincar de faz de conta, é um jogo, mas as regras não são muito claras de quais são os limites da criação que você pode fazer ali. Mas ainda assim, existe uma ideia de que há pelo menos um acordo entre as pessoas que estão brincando, né? Ou seja, regras são uma maneira de formalizar um acordo, né? Então, olha só. Tem jogos também que dependem de coisas físicas, né? Você pode jogar futebol. Futebol é um jogo. Mas você depende do universo físico para isso funcionar. Você tem que ter a bola, você tem que ter a atmosfera, você tem que poder correr ali para poder jogar futebol. Você precisa de algo externo. Tem jogos também que tem aleatoriedade, né? Tem jogo que você joga com dados. Tem jogo que você joga com algum gerador de aleatório no computador. Tem muitos jogos de computador e inclui aleatoriedade para o jogo permanecer interessante, né? Jogos de azar incluem aleatoriedade, né? Para apelar para como a gente espera resultados, né? Então, olha só. A gente já viu algumas coisas aqui. Os jogos eles podem ter quantidades variadas de jogadores. Eles podem ter fisicalidade. Fisicalidade é como um exemplo do futebol que eu dei. Você precisa de objetos físicos para o jogo funcionar. Outros jogos não precisam de fisicalidade ou os objetos físicos são só um registro da memória. O jogo que o professor Helder apresentou, aquela variação do jogo da velha, aquele jogo ali, se você tiver a memória muito boa, você não precisa de tabuleiro, não precisa de peça. Aquilo ali é só uma representação do estado do jogo. Você não precisa de fisicalidade para aquilo ali. Jogos podem ter o fator, como falei também, podem ter o fator sorte. Sorte pode ser importante ou não para um jogo. As regras podem ser mais ou menos rígidas. E os objetivos podem ser variados. O colega falou ali de diversão. Um jogo pode ter o objetivo de educar as pessoas. Pode ter um objetivo de competição para ver quem consegue performar melhor naquele jogo. Pode servir até como motivação para realizar uma atividade física, né? Tem gente que detesta ir para a academia, mas adora jogar uma pelada no final de semana. E, no fim das contas, você está correndo também. E, nesse sentido, o jogo serve como uma motivação. Ele é interessante o suficiente para você querer fazer aquilo. Mas olha só, pode ver que isso é muito, muito amplo, né? Tem muitos jogos que a gente pode falar aqui, admitindo todas essas variações. E o que eu quis trazer para cá é falar de um subconjunto especial de jogos, que são jogos que geralmente atraem mais os interesses dos matemáticos. Eles se propõem mais à análise matemática. E esses jogos aqui que eu vou falar, eu quero só falar um pouco das características deles. Eles são jogos sequenciais. O que eu quero dizer com jogos sequenciais? São jogos que se dão em turnos bem definidos. Um jogador tem sua vez, ele joga e então é a vez do outro. Não ocorre simultaneamente. Por exemplo, tirar pau ímpar não é um jogo sequencial. Os dois têm que jogar ao mesmo tempo o que estão tirando. É um jogo simultâneo. A gente vai tirar um pouquinho aqui os jogos simultâneos da jogada e a gente vai se preocupar só com jogos sequenciais.
Existe uma classe de jogos também que a gente chama de jogos de conhecimento perfeito. O que é que isso quer dizer? São jogos onde o estado do jogo é de total conhecimento de todos os jogadores num dado momento. Um jogo da velha é um jogo de conhecimento perfeito. Você está jogando o jogo da velha, você tem lá o tabuleiro e tem lá todas as jogadas que foram feitas até aquele momento. E você sabe quando é sua vez, quando vai deixar de ser. O conhecimento é total. É diferente de um dos exemplos que o Lucas trouxe aqui, esse jogo chamado Combate. Ele é tipo um jogo de xadrez de tabuleiro, só que você não sabe quais são as peças que você está lutando com o adversário. Você tem que adivinhar ou imaginar que peça pode ser aquela. O dominó ele se enquadra como não sendo um jogo de conhecimento perfeito? Não, porque tem peças ocultas do adversário. Quando o adversário tem uma mão oculta, o jogo deixa de ser conhecimento perfeito. Você tem elementos que são relevantes ao jogo, quais são as peças, que não são de conhecimento de todos os jogadores. Oi? Não, porque acho que os jogos simultâneos você não considera ele como um jogo de conhecimento perfeito, porque você não sabe qual foi a jogada que foi feita antes, porque ela é simultânea. Mas tem que ver a definição, eu vou procurar. Mas eu acho que normalmente os jogos simultâneos não são considerados jogos de conhecimento perfeito. Porque você só vai saber a jogada do outro na hora que você der a sua jogada. Você não tem acesso à jogada do outro até você jogar. Certo? E a outra coisa que eu falei são os jogos abstratos, que são aqueles jogos que não têm fisicalidade. Desculpa, alguém... Diga. Pode falar. O xadrez ele pode ser considerado de conhecimento perfeito? Pode. O xadrez é de conhecimento perfeito. O xadrez é um exemplo paradigmático aí desses jogos. O xadrez ele é sequencial, cada um tem seu turno definido. O tabuleiro, todo mundo sabe o tabuleiro ao mesmo tempo, de qual é o estado do tabuleiro. E também não tem nenhuma peça oculta, né? O adversário não está escondendo nenhuma peça de você. E ele também é abstrato. O tabuleiro ele serve só como uma representação do estado do jogo. Você não precisa das peças para jogar. Tem gente com uma memória absurda que joga xadrez só conversando, né? Sem tabuleiro. Chama de xadrez cego. Os dois jogadores têm que lembrar do tabuleiro inteiro, em todo momento. Pois então, tem alguns exemplos aqui de jogos que têm essas características. O xadrez. Esse jogo aqui vocês conhecem? Não, esse é um jogo chamado Go. É um jogo chinês que ele lembra o xadrez e lembra a dama. É um jogo que cada um vai colocando as peças no tabuleiro e o objetivo é impedir que o outro tenha jogadas possíveis. Ele tem um dado interessante, recente, é que o xadrez já é um jogo perdido contra os computadores já faz algum tempo, né? Tem o caso famoso lá de Kasparov contra o Deep Blue nos anos 90, que perdeu, e desde então, hoje já é consenso que se você tiver um algoritmo, um monte de xadrez, um celular barato consegue derrotar qualquer grão-mestre. É um jogo perdido, os humanos não conseguem mais jogar xadrez contra máquinas. O Go demorou mais um pouquinho. O AlphaGo do Google, em 2019, se eu não me engano, é que derrotou o campeão mundial de Go. A gente está cada vez mais perdendo jogos para os computadores. O jogo da velha é um jogo resolvido há muito tempo. E esse joguinho aqui é um joguinho interessante, que também obedece essas regras. Já ouviram falar desse joguinho, chamado Nim? O jogo é o seguinte. Você distribui uma pilha, em várias pilhas, conjuntos de palitinhos. E a regra é o seguinte. Eita. A regra é que cada jogador pode tirar um ou mais palitinhos quando é a sua vez, quando é seu turno. Desde que todos os palitos sejam da mesma pilha. E o objetivo é você ganha o jogo quem conseguir forçar o adversário a tirar o último. E é um jogo que tem implicações matemáticas bem interessantes. Existe uma estratégia para ganhar perfeitamente desse jogo. Eu não vou lembrar agora, mas é uma coisa interessante para pesquisar, porque é um jogo com umas regras muito simples. Você pode chegar para um colega lá, mostrar as regras do jogo e ele pensar, isso é fácil, vou jogar. E se você sabe a estratégia correta de vencer, você vai vencer sempre. É um jogo resolvido também, que nem jogo da velha. Dependendo da regra, tem algumas variações da regra, o jogo é resolvido se você jogar primeiro ou se você for o segundo. Agora vai depender da variação da regra do jogo. Pois então, e eu quero chegar onde aqui? Eu quero chegar nesse joguinho que o próprio criador chamou de Jogo da Vida. Foi criado por esse matemático estadunidense, o John Conway, e ele criou esse jogo com um intuito meramente recreativo. Ele estava estudando a pesquisa de um outro matemático famoso, João von Neumann, que estava estudando
a possibilidade teórica de robôs autorreplicantes, robôs que pudessem fabricar outros robôs. Isso foi logo depois do começo da era atômica, tinha toda aquela ideia de exploração espacial e já havia gente tentando resolver um problema de como é que ia colonizar outro planeta. Você não pode levar um maquinário inteiro, você tem que levar uma máquina capaz de produzir outras máquinas e continuar o trabalho. O Conway achou a ideia interessante, mas ele viu que o John Neumann rodava umas simulações muito complicadas para tentar imaginar como é que isso poderia funcionar. E ele achou que essa ideia dessas simulações poderia ser uma perspectiva interessante para um jogo e que você puder... A ideia era tentar observar características de seres vivos. Afinal, seres vivos são máquinas autorreplicantes, né? Então, como é que a gente colocaria isso de maneira mais simples e só para ver no que dá? E aí o que aconteceu foi que ele fez esse jogo de maneira bem despretensiosa, mostrou para alguns amigos, e tinha um amigo dele, que é o Martin Gardner, que é um camarada que ele é um expoente no que chama de matemática recreativa. Ele tinha uma coluna na Scientific American que todo mês ele publicava alguma curiosidade matemática. E aí ele achou interessante o jogo do Conway e decidiu publicar ali. Depois daquilo ali, o jogo explodiu de popularidade. Um monte de aluno da universidade começou a brincar com aquele jogo e tentar descobrir algumas coisas. E o spoiler é que descobriram algumas coisas interessantes, senão não estava falando disso aqui agora. Pois então, o Conway ele pede para imaginar o seguinte, ele pede para imaginar um universo. O universo do jogo é como se fosse um tabuleiro. Ele é uma matriz bidimensional. Pensa que nem um tabuleiro de xadrez mesmo. Tem várias casinhas. Só que cada casinha só pode acontecer duas coisas com ela. Essas casinhas ele chama de células. E as células podem estar vivas ou mortas. Então você pensa como se fosse um tabuleiro de batalha naval. Você vai ter... Vocês conseguem ver esse quadriculado do quadro aqui ou é muito apagado para vocês? Muito apagado, né? Então eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um bem grosseirozinho. Isso aí só ajuda a gente a enganar quem está lá atrás, que a gente está desenhando bem. Pois é, né? Pois então. Ele pede para imaginar o seguinte. Imagine o seu tabuleiro, um universo, uma matriz bidimensional, onde cada quadradinho, cada interseção dessa aqui, é uma célula. E células, como entidades vivas, a propriedade mais simples que elas têm é estarem vivas ou mortas. Certo? Células vivas, a gente, no jogo da vida, representa como um quadradinho pintadinho. Certo? Então, vou deixar aqui. Vou criar essa configuração aqui, com essas 3 células vivas e todas as outras mortas. E o jogo da vida tem uma característica interessante. O Conway ele chama de um jogo de 0 jogadores. O que isso quer dizer? Ninguém joga, você só arruma um tabuleiro para a configuração inicial e as regras do jogo vão dizer o que vai acontecer depois. Então o jogo tem turnos, que eles chamam de gerações. E após cada geração, você vê as regras e vê que células vão estar vivas e que células vão estar mortas na geração seguinte. E ele coloca só 4 regras para esse jogo. Ele diz o seguinte: uma célula que viva com menos do que 2 vizinhos vivos, na próxima geração ela morre. Como se tivesse por subpopulação. Estão muito sozinhos, vão morrer. Se uma célula viva ela tem 2 ou 3 vizinhos vivos, ela vai continuar viva na próxima geração. Tipo, tá uma população adequada, ela vai continuar viva na próxima geração. Uma célula viva com mais do que 3 vizinhas vivas, ela morre. Por superpopulação. Tem gente demais, ela morre. E uma célula morta, se ela tiver exatamente 3 vizinhas vivas, ela se torna viva, como que por reprodução. Certo? Tudo ok, só essas 4 regras. E aí eu quero examinar o seguinte. Vamos pensar esse arranjo aqui? Como é que é a próxima geração dele? Vamos tentar entender o que é que acontece aqui. Eu desenho aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Olha só. Aqui a gente está na geração 0, né? E eu quero ir para a geração 1. Primeira coisa é que essas células que estão mortas aqui sem nenhuma vizinha, elas vão continuar mortas. Não está em nenhuma das regras. Beleza? Vamos ver essa aqui. Essa aqui tem 2 vizinhos vivos. Mas uma célula morta ela só se torna viva se ela tiver exatamente 3 vizinhos vivos, não é? Lá pela regra. Então essa aqui continua morta.
Agora, essa aqui acontece uma coisa interessante, olha. Ela tem exatamente 3 vizinhos vivos. Os vizinhos são todas as 8 células ao redor dela, tá certo? Devia ter esclarecido antes. Então, essa célula aqui, na geração seguinte, ela vai ficar viva, certo? Então, vou fazer aqui do lado aqui, só para a gente não confundir a geração atual com a geração seguinte, né? Então, olha só. Só para ficar claro, a coluna aqui está as células originais, essa aqui, só para a gente não se perder no quadro, tá bom? Então, olha só, essa célula aqui do lado a gente viu que ela ia ficar viva, né? Então, nessa geração, essa célula estará viva, ok? Essa aqui de cima, ela só tem um vizinho vivo. A regra da gente é que se ela tiver menos do que 2 vizinhos vivos, ela morre. Então, essa célula aqui vai ficar branca, ok? A do meio tem exatamente 2 vizinhos vivos. Continua viva. Essa outra aqui do lado tem 3 vizinhos vivos, então ela vai se tornar viva. E essa de baixo tem apenas um vizinho vivo, morre. Olha só, na geração seguinte, eu tenho outra coisa. Eu tinha 3 pontinhos verticais, agora eu tenho 3 células horizontais. Certo? Parece bestinha, né? O que é que acontece depois aqui? Olha, isso aqui é só uma rotação, né? Ela vai voltar para o estado anterior. Olha só, agora eu tenho uma situação que tem uma célula que ela fica indo e voltando de um estado para o outro. Ela vai ficar oscilando. É só isso que pode acontecer? Não, pode acontecer algumas outras coisas interessantes. E como vocês viram, mexer com isso aqui e ficar desenhando toda vez leva um trabalho danado, mas é uma coisa computacionalmente fácil de fazer, né? Por isso que eu trouxe um softwarezinho para a gente ver um pouquinho, experimentar um pouco o que acontece com alguns padrões e a gente ver o que acontece. Então, vamos ver isso. Tem esse padrão simples aqui. O que será que vai acontecer com isso aqui? Vocês acham que isso vai ficar se repetindo? Que isso vai se apagar? Ou vai acontecer alguma outra coisa diferente? O que é que vocês acham que pode acontecer com um padrão desse? Meio difícil de enxergar e imaginar o que vai acontecer, né? Olha só, eu posso mandar ele avançar geração por geração. E cada geração vai acontecer alguma coisa com isso aí. Cada geração ele se modifica um pouco, segue aquelas regras, né? Se eu deixar isso rodar muitas gerações, deixa eu baixar a velocidade um pouquinho, porque está muito alta a velocidade. Se eu deixar isso rodando, a coisa vai se desenvolvendo e baseado só naquelas regras, começa a acontecer um monte de coisa aí. Aparece coisa se mexendo, aparece aquele oscilando que a gente viu, aparece alguns que ficam parados, aparece coisa que se mexe. E as pessoas começaram a pirar nisso aí. Peraí, o que é que dá para fazer com isso aí? Tem coisas se mexendo, olha, tem uns que estão voando aqui, eles estão indo embora, estão fugindo. E aí as pessoas começaram a pensar, o que mais a gente consegue fazer com isso aí? Que tipo de coisa a gente pode descobrir? E aí o Kono, ele colocou uma aposta. Ele ofereceu na época, o jogo foi publicado em 1970 e ele ofereceu uma recompensa de $50. Na época, hoje, daria uns $400, ainda não é muito, mas era uma coisa interessante para estimular algumas pessoas. E ele pediu que tentassem formar algum padrão que crescesse indefinidamente. Porque até o momento ele via que todos os padrões eles acabavam se estabilizando depois de algum tempo. Esse é um padrão famoso, é o padrão que chama de noise, que ele demora muitas gerações para se estabilizar, mas chega uma hora que ele estabiliza. Chega uma hora que ele vai ficar só esses estáticos, vai ter alguns que vão flutuar para o infinito, não vão bater em mais nada.
vai ter alguns que ficam só oscilando. E ele pensou, será que tem um que pode crescer indefinidamente? E foi engraçado que não levou nem até o fim do ano. O camarada apareceu com um que produzia... A gente viu esses que saem flutuando, né? O cara produzia um padrão que era como se fosse uma arma que produzia esses que saem flutuando. Que é o que chama da arma de planadores. Esses que saem voando eles chamam de planadores. E muito mais coisa surgiu por aí. O pessoal descobriu que o fato de ter esses que ficam parados e que eles podem interagir com os que se mexem, podem servir como algo para guardar a memória. Descobriu que dá para fazer uma calculadora com isso aí. É um universo que ele é capaz de computar qualquer função que um computador é capaz de computar. E é um universo que parte só de regras simples. E desde então, isso virou um objeto de interesse de recreação matemática de pessoas que tentaram produzir padrões interessantes. E hoje a gente tem vários programas com vários padrões que mostram variações bem interessantes. Deixa eu abrir outro aqui, por exemplo. Deixa eu pausar esse aqui, que já estabilizou. E eu posso abrir outro. Cadê? Tem um que eu acho particularmente interessante, que é esse aqui. Esse é um dos que entra naquela categoria de padrões que podem crescer indefinidamente, que ele funciona como... É quase como uma espaçonave que anda e deixa um rastro de fumaça. Isso tudo seguindo só aquelas 4 regras básicas. E a discussão que eu queria trazer aqui... Oi? É só para mim aqui ou para vocês também tá meio ruim por causa das luzes, tá? As luzes? Deixa eu mudar as cores então. Não, acho que é apagar a luz, mas aí não dá para gravar, né? Não dá pra gravar. Deixa eu ver aqui. Eu vou trocar aqui a... Vou deixar o campo branco e deixar as células pretas. E vou carregar de novo aqui. Pronto. Bem melhor, né? Pronto. Deixar um pouquinho mais devagar e voltar para o lado. Deixar ele andando um pouquinho. E aí o que eu queria refletir aqui é que, se você parar para pensar, nas regras dadas inicialmente, a gente não fala nada sobre permanência, não fala nada sobre movimento, não fala nada sobre informação. É só uma matriz plana onde tem cada célula, que as células só tem 2 estados. Elas ficam ou vivas ou mortas. Mas quando você muda a escala, quando você passa a observar esse comportamento ao longo de gerações, outros comportamentos diferentes ou pelo menos aparentemente diferentes dos comportamentos descritos pelas regras originais, podem surgir. Isso em filosofia a gente chama de emergência. Não é emergência de, tá pegando fogo, não. Emergência no sentido de emergir, de surgir a partir de algo. Existem no universo da gente propriedades que são emergentes. E é uma característica do nosso universo, assim como do universo do jogo da vida, de que propriedades que se manifestam numa certa escala não se manifestam em outra. Por exemplo, se você pega, como eles chamam o jogo da vida, a gente pode pensar em seres vivos, na biologia de seres vivos. Que propriedades uma célula biológica tem? Uma célula ela tem um metabolismo interno, ela tem uma duração de vida, ela tem uma capacidade reprodutiva, mas uma célula não tem um comportamento que um organismo multicelular tem. O organismo multicelular tem comportamentos novos que a célula não tem. E se você aumenta a complexidade suficiente, a gente começa a apresentar outras propriedades bem misteriosas. Por exemplo, a consciência. A consciência é um problema aberto na história da ciência e da filosofia. A gente não sabe de onde vem a consciência.
mas é possível que a consciência seja uma propriedade emergente da nossa biologia. Algo surge a partir de configurações mais simples. E aí eu quero voltar aqui para o slide, para a gente continuar um pouco a reflexão. Era aqui, né, Lucas? Aqui embaixo? É. Isso, modo tela cheia. Isso. Esse aqui é outro padrão interessante, que é um padrão... Eu tinha mostrado o padrão que sai andando, né? Que é a navezinha que sai andando e sai cuspindo os planadores. Esse padrão é estático, foi o primeiro padrão que se reproduz indefinidamente, que foi descoberto. E olha só, eu falei um pouco que é computável, mas o importante é que é possível reproduzir portas lógicas com isso aí. E se vocês forem... Alguém aqui é de computação? Não, né? Mas pagaram computação, tradução à computação? Pagaram porta lógica? Ou, não. Todos aqueles circuitos que são propriedades emergentes da ciência eletrônica, se você consegue configurar componentes eletrônicos da maneira correta, você vai ter certas propriedades, você vai ser capaz de reproduzir portas lógicas no nosso universo. Nesse universo você também consegue fazer portas lógicas. E uma outra coisa interessante que surge daí é que na computação existe um problema, em teoria da computabilidade, que é chamado problema da parada. O problema da parada é o seguinte: se você faz um programa, você não tem como saber se esse programa vai terminar de rodar em algum momento. A pessoa parece, não, eu sei. Sim, alguns programas você sabe, mas dado um programa qualquer, você não tem como saber, a não ser que você execute ele. Não existe uma função que decide se um programa vai parar ou não de executar. E uma coisa interessante que surge com o jogo da vida, como ele tem essas características de sistemas de computação, só pelo estado inicial você não sabe o que é que vai acontecer com esse estado, a não ser que você calcule todas as gerações até lá. Pois então, como eu falei aqui, falei um pouquinho de propriedades emergentes, né? A gente tem propriedades novas que surgem a partir de questões mais simples. E uma coisa curiosa é que o pessoal se interessou pelo jogo de Conway, queria que ele escrevesse mais um artigo ou falasse mais alguma coisa, e ele disse que, não, cara, isso é só uma brincadeira. Eu só achei divertido isso aqui. Eu fiz isso no intervalo do café, conversando com amigos. E eles basicamente passaram, de acordo com a entrevista que eu vi ele dando, eles basicamente passaram alguns meses decidindo quais são as regras que iam produzir os resultados mais interessantes. Isso, inclusive, existem alguns programas que você pode mudar as regras do jogo. Você pode fazer as regras do jogo como você quiser, você pode explorar isso. E o que eu queria trazer disso aqui para cá, para vocês, acho que é o ponto principal da palestra, é que eu queria fazer uma defesa da matemática recreativa. A gente pensa em jogos como uma coisa que é só para se divertir, que não vai dar em nada, que é uma atividade ociosa. Muitas vezes, hoje em dia, a gente se sente até culpado quando a gente está se divertindo com alguma coisa e não devia estar trabalhando, devia estar fazendo algo produtivo. E muitas vezes coisas interessantes saem de jogos. Jogos fomentam a capacidade da gente de realizar conexões, de descobrir relações novas entre coisas de domínios aparentemente distintos. Por exemplo, a princípio, você pensar em jogos parecidos com xadrez, a gente não pensa que esse jogo vai poder reproduzir uma evolução celular, ou que vai poder servir de analogia para como complexidade pode surgir da simplicidade. E o ponto-chave, assim, é que a exploração é importante. E qualquer coisa que sirva para lhe ajudar a explorar, qualquer coisa que lhe motive a explorar, pode ser uma ferramenta educacional interessante. No caso do jogo de Conway, ele é uma coisa assim que, como tem as regras muito simples, é muito bacana você chegar mostrar para um adolescente alguma coisa, botar no computador, dizer, olha, você pode pintar aqui os quadradinhos, tem essas regras, você manda ele rodar e ver o que acontece. Cara, se você deixar pegar uma criança interessada, ela vai passar umas 2 horas brincando, desenhando com isso, vendo o que é que vai acontecer, o que é que vai deixar de acontecer. E ainda assim você explica um pouco sobre algoritmo, porque isso que a gente faz aqui, de descobrir qual é o próximo estado, é só aplicar um algoritmo, é uma aplicação de algoritmo. Você pode tentar, uma turma mais avançada, tentar pedir para alguém programar esse jogo, tentar estabelecer, codificar um programa que instancie esse jogo.
E você pode chegar a questões mais complexas. Por exemplo, o pessoal que estava estudando teoria de computabilidade na época tinha esses problemas que estavam sendo discutidos de computabilidade, de saber se uma máquina é Turing completa. Uma máquina Turing completa é uma máquina que faz tudo o que uma máquina de Turing faz. A máquina de Turing, para quem não sabe, é um computador teórico. Foi logo o pai da computação, Alan Turing, ele propôs que se você fizesse uma máquina que fosse capaz de guardar instruções na memória e escrever e alterar essas instruções numa fita, era uma máquina que poderia realizar qualquer cálculo, qualquer coisa que um computador faz hoje. E isso aí serviu como um fomento para pessoas pesquisarem isso, estudarem isso e descobrirem mais sobre isso. E aqui eu queria trazer só mais algumas coisinhas que podem ser com referências e links adicionais. E posso mandar também, eu mando os arquivos para Lucas, para eles mandarem para você, vai ter os links. Tem um link para esse software que eu usei para rodar o jogo. E se você botar no Google, vai ter um monte de coisa que roda no navegador mesmo, você pode brincar lá no navegador com isso. Tem uma entrevista com o próprio John Conway falando sobre o jogo. E ele tem uma relação curiosa, porque ele teve outras pesquisas na matemática e ele achava que isso meio que distraiu a atenção das pessoas das coisas que ele achava mais importante. Ele próprio rejeitou por um tempo o interesse que esse jogo poderia causar, poderia legitimar. E também, para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre a filosofia, eu recomendo os artigos da Enciclopédia Stanford, tem um de propriedades emergentes e o sobre computabilidade e complexidade. Pois bem, deixa eu ver que horas são. Olha só, quase 6 horas, estou bem no limite. E o que eu queria trazer era isso, gente. Eu queria trazer uma coisa assim que eu espero que, se uma pessoa daqui ficar curiosa e for brincar com isso depois e descobrir alguma novidade, ou se interessar por computabilidade, ou se interessar por filosofia, ou se interessar simplesmente por brincar um pouco mais e aproveitar a brincadeira como uma possibilidade de buscar um conhecimento ou buscar uma perspectiva nova, eu acho que já vale. Eu acho que é a ideia do evento, né? A gente enxergar a matemática em ambientes diferentes e pegar essa coisa lúdica também. Às vezes a gente se perde muito fazendo coisas que a gente acha desagradáveis e às vezes é importante ter um pouco de prazer nas coisas. É claro que não dá para viver só de brincadeira, mas dá para conseguir muita coisa com isso aí. E é isso, pessoal. Não vou segurar ninguém aqui além da hora, não. Muito obrigado.